Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre de Física, né? Estamos começando mais uma aula para o pessoal dos nossos terceiros anos do EJA Noturno, a Educação de Jovens e Adultos do Colégio Estadual Solon Amaral. Hoje, meus queridos, vamos falar sobre a introdução ao estudo dos circuitos elétricos, né? Tu olha para uma placa-mãe do computador igual essa daí no satélite, já dá um trem ruim, já dá meio um ranço, né? Mas enfim, vestibulares, alguns concursos públicos e até mesmo a prova do Enem, tu tem que ter uma noção básica de circuitos elétricos. Por exemplo, no Enem, a gente sempre tem questões relacionadas com circuitos elétricos. E aí é importante você ter uma noção básica de alguns dispositivos. Vamos começar falando sobre o que nós chamamos de resistor. O que é um resistor? Cara, nós já comentamos isso aí em aulas passadas. Dá uma olhada aqui, ó, qualquer coisa, nos links que estão na descrição abaixo. Cara, qual é a função dessa molinha enrolada aqui, hein? Qual é a função desse trem? Cara, quando a corrente elétrica passa ali, ele esquenta, só esquenta e não faz nada além de esquentar, né? Essa molinha aqui, nós vamos chamar esse dispositivo todo como um resistor. Qual é a função desse cara aqui, numa churrasqueira elétrica, hein? A passagem de corrente elétrica aqui faz ele esquenta, só esquenta e não faz nada além de esquentar. Qual é a função desse filamento aqui da lâmpada, hein? Cara, ele esquenta e não faz nada além de esquentar. Se você pegar um celular seu, cara, muitas vezes ele molha, né? Você leva pro cara lá da lojinha e o cara conserta. O cara vai montando dispositivo aqui, vê o que oxidou, o que troca, né? Aqui tem um monte de dispositivos. Porém, se eu te falar que esse trenzinho, esse biriguizinho azul aqui, ele tem a função ali somente de esquentar, eu vou falar que esse cara ele é um resistor. Então, em circuitos elétricos, né? Por exemplo, na eletrônica, quando você vê esses cilindrozinhos coloridinhos, não é balinha não, papai. Isso aqui são resistores. O que é um resistor? Anota aí, pai, tá? Resistores são o quê? São dispositivos que convertem energia potencial elétrica exclusivamente em calor. São dispositivos, repete comigo, que convertem energia potencial elétrica exclusivamente em calor. Ele só vai esquentar. O meu celular esquenta, ele é um resistor. Não, se ele só esquenta, você pode jogar ele fora, né, compadre? Além de esquentar, ele faz outras coisas, né? Ou seja, a sua televisão também esquenta, mas ele não é um resistor, né? Dentro da sua televisão vai ter um circuito elétrico e lá tem vários resistores. Resistor é um dispositivozinho, tá? Que vai só esquentar. Agora, galera, não confunda resistor com resistência. As palavras são muito parecidas, né? Mas, galera, quando nós falamos que esse cara aqui, isso aqui numa placa-mãe de um circuito elétrico, tá? Ele é um resistor. Então, esse cara como um todo, isso aí, esse dispositivo, eu chamo ele de resistor. Ele é o dispositivo. Pode ser um fio. Por exemplo, dentro do chuveiro tem aquela molinha, aquele fio, aquele dispositivo todo é o resistor. Se você desmontar um forno elétrico, você vai ver umas plaquinhas de cerâmica. Aquelas plaquinhas ali, o dispositivo é o resistor, tá? Agora, galera, quando a eletricidade passa por aqui, ele tem uma resistência, ó, tipo 0,8 ohms, né? Só um instantinho de ohms, né? A resistência, ela é uma grandeza física, né? Se eu tivesse colocado muitos ohms aqui, você interpretaria que é difícil para a eletricidade passar. Se eu tivesse colocado poucos ohms aqui, você interpretaria que é fácil para a eletricidade passar, não é isso? Qualquer coisa, cara, olha lá, filhão, tá? Vai lá na descrição abaixo e pega os links para você recordar de resistência elétrica. Então, resistência elétrica ela é uma grandeza física, né? Então, resistência elétrica é uma grandeza física. O que a resistência elétrica me diz? O 0,8 ohms. Me diz sobre a dificuldade que a corrente encontra para fluir nesse condutor. Esse cara aqui inteiro, eu vou chamar ele de resistor. Então, anota aí. Resistor é diferente de resistência, tá? Depois a gente vai ver com calma, tá? Todo resistor tem uma resistência elétrica. Mas nem tudo que tem resistência elétrica é um resistor. Mas, professor, qual que é a função disso aqui num circuito? Cara, todo mundo faz uma analogia com água numa mangueira ou água numa tubulação. A corrente elétrica seria a água passando por esse cano, tá?
E, cara, eu preciso, né, de controlar. Tem hora que eu quero que passa muita água, pouca água, né? Cara, eu apertar esse cano aqui, por exemplo, eu apertar esse cano, o apertar aqui, ó, ui, né? Eu apertei o trem, safadinho, apertou. Esse meu apertão aqui, de alguma forma, não controlou a passagem de água. É mais ou menos isso, tá? Os resistores, tá? Na eletricidade e na eletrônica, eles são utilizados para o quê? Para limitar a corrente elétrica. Tá? Então, quando eu coloco resistores ali, é para controlar, para limitar a corrente elétrica que por ali passa. Fechou? Cara, nós não vamos ficar desenhando esses trem, né? Cara, esse aqui é um resistor elétrico, um resistor, né? Ele só vai esquentar, né? A função dele prática ali é controlar, limitar a quantidade de corrente que passa ali, né? Eu posso usar um símbolo. A gente usa muito esse símbolo do rabiscadinho, né? Exame do coração não, né? Não, né? Esses rabiscadinhos aqui é um símbolo, tá? Então, quando você ver no exercício esses rabiscadinhos, interpreta que ali é um resistor. Quando a corrente elétrica passar ali, ele só vai esquentar, beleza? Ah, para quem mexe com eletrônica, essa corzinha aqui, o cara bate o olho e já sabe qual é a resistência dele. Você tem tabelas, tem que decorar isso aí. É lógico que não, né? Ah, compadre, ninguém vai memorizar isso aqui. Mas pro cara da eletrônica, com a tabelinha, você lê, ó, essa primeira faixa aqui, ó, é o marrom. Marrom bombom, marrom bombom. Nossa, cor marrom. Então, ó, o marrom aqui te diz que na primeira faixa você vai colocar o número 1, tá? Então, 1, beleza. Segundo aqui é o preto, black, né? O preto te diz para colocar o quê? O 0. Ah, 1, 0, 1, 0, 10, né, filhão? E aqui o vermelho. Ó, o vermelho aqui me diz o número de zeros, que vai ser o fator multiplicador. No vermelho aqui, ó, eu tenho que colocar 100. Então, eu vou multiplicar isso por 100. 10 vezes 100 é 1000. Ah, então o cara da eletrônica sabe que a dificuldade que a corrente vai encontrar aqui é 1000 ohms. Tantão de ohms, hein? Ah, mas ele tem uma margem de erro, né, galera? Né? Ou uma tolerância. Essa tolerância aqui na cor dourada me diz que pode ser mais ou menos 5%. É a margem de erro. Então ele pode ter 5% a mais desse valor ou 5% a menos. Cara, calcular 5% de 1000, 5% de 1000 é 50. Então a resistência dele pode ser 1000 mais 50 ou 1000 menos 50. Então ele vai ter uma resistência ali entre 950 e 1050 ohms, tá? Um outro símbolo também, esse símbolo aqui do rabiscadinho, ó, né? É o símbolo que, ó, é em inglês, né? É do Instituto, né, de Engenharia Elétrica, né, e Eletrônica, tá? IEE, né? Instituto de quê? De Engenharia Elétrica e Eletrônica, tá? Um outro símbolo muito comum de resistor é eu desenhar esse quadradinho, tá? Esse aqui é um símbolo também que pinta muito e é o símbolo que, cara, da Comissão Internacional de Eletrotécnica. Mas viu o quadradinho no exercício ou rabiscadinho? Ali tu tem um resistor, tá? Fechado? Todo mundo lembrou o que é um resistor? Agora, galera, a gente pode ligar resistores em série, né? Tá? Como que a gente liga resistores em série? Cara, ó, eu tenho esses dois tomadas aqui, ó. O buraco A é o fase e o buraco B é o neutro, né? Entre A e B eu tenho uma diferença de potencial de 220 volts. Eu vou pegar esses dois resistores aqui e vou ligar em série. O que é ligar em série? Eu vou fornecer uma única opção de caminho para a eletricidade passar por lá. Eu vou ligar o fio aqui, ó, fatiou, ligou outro fio, passou. Do jeito que eu fiz uma ligação, aqui você tem que ser rolezeiro, você tem que se imaginar dentro do circuito dando um rolezinho, indo de A para B ou de B para A. Imagina você aqui, cara, ó, uhul, né? Igual o nosso amigo, uma corrente de 2 amperes aqui. Cara, não tem como, né? Não tenho muitas opções de caminho, só tem um caminho único. A mesma corrente que passa no primeiro vai passar no segundo. Ah, então aqui, olha, na associação em série, anota aí, papai. Primeiro, na associação em série, os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica, tá? Agora, galera, cada um desses caras vai ter uma resistência, né? Tipo 80 ohms e aqui tipo 30. Em termos de volt, lembra da primeira lei de Ohm? Já esqueceram, né? Uri, né? Primeira lei de Ohm diz pra você, né? Ele urra, mas depois ri, né? Então, quando eu quero, entre aspas, achar os volts, cara, eu tenho que multiplicar o R vezes I, não é assim?
Então, em termos de DDP, de voltagem, diferença de potencial, ó, 2 vezes 80, a DDP aqui na primeira lâmpada é 160 volts. 2 vezes 30, a DDP aqui é 60. Ah, então, ó, soma, ó. 60 com 160, ué, cara, a tensão total, 220. Ah, então essa voltagem total, ela é distribuída, cada um fica mamando um pouquinho dessa energia, não é assim? Ah, então em termos de DDP, a segunda coisa que tu tem que lembrar é que a DDP total, esses 220 volts, ela é distribuída nos resistores. Como assim? Ela é distribuída de tal maneira que quando eu somo a tensão em cada resistor em série, eu sempre vou encontrar a tensão total. Para facilitar a nossa vida, numa teoria de circuitos, quando a gente vê vários componentes em série, você pode trocar todos eles por um só, que nós vamos chamar de REC, ou resistência equivalente. Então, para efeito de cálculo, é como se essas duas lâmpadas aqui fossem uma só. E uma única lâmpada com quanto de resistência? Em série você soma. Você seria R1 mais R2. Ah, e se tiver 3 lâmpadas, soma R1 mais R2 mais R3. 4 lâmpadas, R1 mais R2 mais R3 mais R4. Eu poderia, por exemplo, trocar essas duas lâmpadas, 80 mais 30, por uma de 80 mais 30. 80 mais 30 é 110 ohms. Então, em série, eu posso trocar todos os resistores por um chamado resistência ou um resistor equivalente, que vai ter uma resistência equivalente, que vai ser a soma das resistências. Tranquilo?